Continuando falando a respeito do mercado da bola e mercado do Flamengo, o Flamengo fez a sua primeira proposta aí pro Claudinho, segundo o GE. Vai ser um jogo de xadrez. O Flamengo tem se mostrado muito hábil, muito habilidoso para negociações de mercado. São estratégicos, são pacientes. Geralmente vem a público falar, ó, vai ser difícil, estamos parando por aqui, porque sabe que não parou, porque daqui a pouco, e com o Gerson, com o Olympique de Marselha, foi a mesma coisa. O Braz falou, né, que realmente assim, não, essa negociação, vamos com calma, tá só começando, é isso, aí vai demorar, hein? O único time que tem condição de tirar o título do Botafogo chama-se Flamengo. Rapaziada, assista esse vídeo até o final. Fiz um compilado de programas aqui pra vocês, cedinho aqui, tá? Os companheiros debatendo aí sobre Claudinho, rapaziada. Pois é, tem novas informações aí sobre a possível vinda do meia Claudinho do Zenit. Vamos botar aí também o João Guilherme falando sobre essa disputa do Campeonato Brasileiro. Ele ainda acredita no título do Flamengo. Tem aí também, tem uma série de programas pra vocês acompanharem, tem bem bacana. Mas antes, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, pô, dá essa moral. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. O teu like é muito, mas muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Belezinha? Tranquilão? Tá aí, ó, os companheiros, André Kfouri, Gustavo Zupac, tem outros programas também, tá bem bacana, acompanha até o final, belezinha? Então vamos lá, rapaziada. É isso, daqui a pouco a gente fala a respeito do Bruno Henrique, inclusive, né, desfalcando a equipe do Flamengo aí nos próximos jogos, isso a gente vai falar também da saída do Vidal, vai falar da proposta do Claudinho, mas vamos começar colocando na tela para você, fã de esportes, para você acompanhar com a gente um pouquinho aí dos números do Alan nesse Galo, né, que em muitos momentos ele foi muito elogiado no Galo. Chega aí, ó, ele foi titular pelo Galo em 8 jogos em 2023, 72,4 minutos por jogo e nenhum gol, mas esses são os números do Alan, que como ele mesmo disse ali, ficou fora um bom tempo por conta de contusão e tudo mais, mas chega para ser titular, André, qual o status do Alan nesse Flamengo? É difícil falar sobre o status, eu acho que ele deve ser titular, ou deve ser considerado titular. A questão é complexa porque na cabeça desse técnico que a gente acabou de ouvir ali num trecho da entrevista, no material do Pedro, a coisa do titular não é uma garantia de atuação em todas as partidas, pela maior parte do tempo, substituído ali ao final, não. Ele trabalha com essa titularidade em um número maior do que 11 jogadores, porque ele entende que é preciso fazer esse tipo de movimento para que o time tenha a condição de competir nas diferentes frentes nas quais o Flamengo está. Mas é óbvio que ele tem futebol para ser considerado titular, para pleitear essa vaga. É assim, uma transação, eu digo no sentido de o tempo que ele demorou para sair do Atlético e encontrar um local onde ele gostasse de jogar, porque a ideia de sair do Atlético para mim estava clara pelas declarações e pela forma de é Palmeiras, é Flamengo, para onde vai? Ali ele não queria ficar. Também deve estar mexendo um pouco com a cabeça dele no sentido de se motivar para que essa fase de incertezas fique para trás e ele se encaminhe por um período melhor. Futebol para jogar como titular no Flamengo, evidentemente ele tem. Quem são os nomes que ele rivaliza nesse Flamengo? Com que status, com que tamanho ele chega para justamente rivalizar com esses nomes ali do Flamengo? Chega grande, sim. Chega grande porque o técnico gosta muito dele, sempre bom lembrar. Foi o Sampaoli que indicou o Alan para o Atlético Mineiro. O Alan estava no Fluminense, pertencia ao Liverpool da Inglaterra, né? Emprestado ao Fluminense. O Sampaoli pediu, o Galo foi lá e contratou. Então ele chega com moral perante o técnico. E o jogador que vem ocupando o espaço que o Alan tem como ocupar no time do Flamengo, não vive o seu melhor momento no clube, que é o Thiago Maia, né? O Thiago Maia de 2022, o Thiago Maia do Dorival Júnior, era um Thiago Maia superior ao Thiago Maia de 2023. Então o Alan chega com todo esse predicado. A questão é que o Sampaoli não é um cara de repetição de esquema, de time. Ele tá sempre mexendo, é a maneira que ele trabalha. Mas dentro daquilo que o Flamengo tem de opção, dentro da maneira que ele vem colocando o time do Flamengo para jogar, assim, eu vejo hoje um tripé de meio campo com Alan, Eric Pulgar e Gerson como o ideal para o Flamengo. E aí, à frente desses três jogadores para se escolher. O Arrascaeta certamente, tendo condições. Aí você tem Gabriel ou Pedro.
Everton Ribeiro, ou Luiz Araújo, ou Bruno Henrique, mas eu acho que esse é o caminho. Dá para montar com mais desses jogadores à frente? Dá. Mas o Flamengo, nas mãos do Sampaoli, rendeu melhor com o Gerson como terceiro homem do que com o Gerson como segundo homem, com mais meias à frente. Por isso que Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, alguém pela direita e o centroavante, Gabriel ou Pedro, quem tiver melhor, para mim é o caminho mais natural dentro do melhor que a gente viu do Flamengo nas mãos do Jorge Sampaoli. É isso, o Alan tá chegando, certo? Mas tem gente saindo também, o chileno Vidal tem rumo já, tem rumo que é justamente o Furacão. Ele rescindiu com o Flamengo e acertou com o Atlético Paranaense e o contrato vai até o final desse ano. Vamos ver os números dele na sequência aí, da passagem do Vidal pelo Flamengo, que inclusive, claro, teve uma passagem aí rápida, mas claro que também foi coroada com alguns títulos, tá? 2 títulos, um título continental e o título da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil e Libertadores da temporada de 22, 51 jogos, 24 como titular, um aproveitamento de 63,4%, 2 gols e 3 assistências. Seria de maneira muito simplória, olhar simplesmente a passagem do jogador por títulos. Falar que simplesmente o cara ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil foi uma passagem Foi mal. estupenda, maravilhosa. Como é que você analisa a passagem do chileno pelo Flamengo, André? Não chegou ao nível que a gente imaginava, mesmo que eu, pessoalmente, não achasse que ele chegaria para tomar conta da posição, ser uma referência do time com muita frequência. Eu acho que é uma composição de elenco, um jogador que tem muita experiência, poderia atuar, né, com os jovens do Flamengo de forma a mostrar para eles o caminho, principalmente dentro do campo, já que fora do campo a carreira do Arthur Vidal é uma carreira, digamos assim, mais conturbada, mas evidentemente muita experiência, participações importantes em times da elite do futebol europeu. O que ele tem de bagagem, seleção chilena, não se discute. Mas ele enfrentou alguns problemas. O primeiro foi o João Gomes, que não permitiu que ele se firmasse no elenco. Naquela época o Flamengo tinha basicamente 2 times, também tem hoje, mas era uma coisa mais dividida, né? E o João Gomes não permitiu que ele atuasse no time de cima, digamos, aquele que jogava nas Copas, porque naquele período, principalmente sob o comando do Dorival, a Libertadores e a Copa do Brasil eram as prioridades pela chegada dele já com o Flamengo um pouco atrás na tabela do Campeonato Brasileiro. Então o João Gomes fechou a porta do time considerado mais forte para o Vidal. E depois não houve consistência, não tem houve momentos realmente em que ele jogou mal, em que ficou claro, olha, está em má fase, talvez não emplaque no Flamengo. E aí vem a parte final, que é a saída dele por mais minutos, né, com uma intenção de ser melhor utilizado do que vinha sendo por um treinador que o conhece da seleção, com quem ele, o que tudo indicava, ele tinha uma ótima relação, uma relação de confiança. O Vidal até fez parte das primeiras escalações, né? O Sampaoli o utilizou e dava ali um indício de que seria assim mais vezes. Não foi, e só dá para entender que não foi porque ou ele estava treinando mal e jogando mal, ou componentes do elenco do Flamengo que atuam da mesma maneira ou de forma semelhante estavam no nível acima. Foi o que a gente pôde verificar. Eu confesso que fiquei surpreso porque eu não imaginei que ele continuaria no Brasil. Sim. Eu não imaginava que o próximo clube do Vidal seria um clube brasileiro. Então, quero jogar mais. Eu acho que ele vai descer de nível competitivo para algum lugar onde a experiência, o nome, a bagagem, a trajetória dele fossem meio que definitivas para ele se estabelecer. Não é o que acontece aqui no Brasil, certamente não é o que acontece no Atlético Paranaense, onde eu acho que ele vai ter que lutar para jogar mais como ele quer. Mas quando a gente pensa no Atlético Paranaense, ainda mais nessa posição, aquele meio campo ali, a gente não tem como não falar de Fernandinho. Exatamente. Sua experiência, sua idade, já quase aos 40. Mesma coisa do Vidal. O Vidal está com 36. Ou seja, a escolha do Furacão, e de ambos os lados, a escolha do Vidal para ir pro Furacão e a escolha do Furacão pelo Vidal nesse momento. Se o Vidal fez a mudança acreditando que ele vai jogar seguramente, eu tenho muitas dúvidas, justamente pela estrutura do Atlético Paranaense. Assim, e aí eu não discuto nome nem qualidade técnica. Eu discuto entrega de intensidade, entrega física, a maneira que o time joga. O Atlético é um time muito vertical. O Vidal é um jogador que no Flamengo entregou uma intensidade um pouco mais baixa. E como você falou, no meio-campo do Furacão, joga o Fernandinho. E vai jogar o Fernandinho, ponto. Acho difícil que esse meio-campo se mantenha consistente como deveria, como precisa, com o Fernandinho e Vidal.
muitas vezes, o tempo inteiro. Então, assim, hoje eu vejo o Vidal mais como uma peça de elenco, de rotação de elenco, talvez uma das primeiras na rotação, porque ele não era no Flamengo, do que propriamente para ser titular. Essa é a minha dúvida em relação à utilização. A passagem no Flamengo foi sem brilho algum, e do ponto de vista prático, para a utilização do Sampaoli ou para o olhar do torcedor, vai fazer pouca falta, porque ele entregou mais o nome do que propriamente bola. Continuando falando a respeito do mercado da bola e mercado do Flamengo, o Flamengo fez a sua primeira proposta aí para o Claudinho, segundo o GE. Tá aí, ó. 15 milhões de euros proposto aí para o Zenit, cerca de 80 milhões de reais, e mais bônus relativos à conquista de títulos, número de partidas disputadas e tudo mais. Os russos, eles querem um pouquinho mais, porque eles gastaram exatamente, só para você entender, fã de esportes, 15 milhões de euros quando eles tiraram o Claudinho do futebol brasileiro do Bragantino, justamente para o Zenit. Só que no câmbio, naquela época, esses 15 milhões de euros valiam o que correspondia a 92 milhões de euros, ou seja, os 80 milhões de hoje ficariam bem abaixo. Agora, o Claudinho, independente do valor, que eu acho que aí o Zenit está pensando na questão do câmbio, talvez, não sei, ou acho que o Claudinho nesse momento vale um pouco mais do que quando tirou daqui. Qual que é o patamar dele para chegar nesse Flamengo? Muita gente fazendo relações com Everton Cebolinha, quando foi para a Europa e voltou. Qual que é a relação, você vê, de Claudinho e Flamengo, André? Bom, é jogador para elevar de nível o melhor elenco do Brasil, para ser visto, considerado por todo mundo, seu treinador, a família do treinador, os filhos dele, como titular praticamente indiscutível, sempre quando o Flamengo precisar dos seus melhores jogadores, das suas melhores figuras. Se vier, né? Se vier. Então, negociar com o Zenit, com os clubes russos de maneira geral, mas com esse nível de clube que é muito ativo no mercado, que contrata muito jogador brasileiro, tem planejamento econômico para vender e não sai dessa linha, porque faz parte da maneira como esses clubes sobrevivem, digamos assim. Eles operam economicamente fazendo esse tipo de negócio. Negociar com eles é muito difícil. Então, o Flamengo faz a primeira proposta. Pode ser o início de uma conversa que vai chegar a um bom termo para todo mundo e o Claudinho vai voltar ao futebol brasileiro para jogar no Flamengo, transformando-se num problema ainda maior para os concorrentes, para esse ano e para os próximos. Mas, de fato, não dá para imaginar como essa negociação vai chegar ao final. Não dá para a gente ter garantia que o Flamengo vai ser bem sucedido. Pois é, o Zenit acaba sendo a ponte justamente para jogadores para irem para outras ligas, né? A Liga Inglesa, Espanhola, mas o Zupac, o Claudinho, quando saiu daqui, o destaque era gigantesco. Craque do Brasileirão, ele saiu. Craque do Brasileirão, prêmio ESPN Bola de Prata e tudo mais. E agora, essa volta, a gente vê muitas vezes como uma volta como algo ruim para o jogador, mas às vezes acaba sendo uma volta para algo melhor, talvez. O Flamengo tem se colocado como uma opção sempre muito interessante para jogadores que estão na Europa e querem voltar ao Brasil, né? Em termos financeiros, o Flamengo paga o que vários outros clubes europeus pagam, não os times de ponta para jogadores de ponta, mas no mercado europeu médio, o Flamengo consegue brigar economicamente. Como você falou, hoje o câmbio está numa situação que favorece, né? Nesses últimos meses, favorecendo aos clubes brasileiros, no caso. Então o Flamengo é sempre uma boa opção, como ficar na Europa e partir para outro centro também depende da ambição do jogador, e isso é uma questão individual. O ponto que o André falou é interessante, porque é uma negociação que não tem como ser simples, porque estamos falando de um clube que tem dinheiro para comprar e de um clube que não tem pressa para vender e nem precisa do dinheiro para vender. Então a chance de acabar rápido é difícil, porque o que o Zenit pedir, o Flamengo tem. E o que o Flamengo puder oferecer, o Zenit não está precisando aceitar para ontem. Então vai ser um jogo de xadrez. O Flamengo tem se mostrado muito hábil, muito habilidoso para negociações de mercado. São estratégicos, são pacientes. Geralmente vem a público falar, vai ser difícil, estamos parando por aqui. Porque sabe que não parou. Porque daqui a pouco, e com o Gerson, com o Olympique de Marseille, foi a mesma coisa. O Braz falou, né, que realmente assim, não, essa negociação, vamos com calma, tá só começando, isso aí vai demorar ainda. Tem o lado do atleta e o Flamengo conta com que o atleta vai conseguir dobrar o pessoal do Zenit, explicar o que é melhor para ele, o que ele quer. Então é complexo. Agora, tendo você o capital para fazer a contratação, e o Flamengo claramente tem, vale a pena.
porque o Claudinho chega e vira titular em qualquer time do futebol brasileiro. Ele escolhe um time, chega, pega a camisa, veste e joga, porque o Claudinho é um jogador de seleção brasileira, é um jogador jovem, é um jogador valorizado, um jogador que, se o Flamengo quiser revender, tem revenda, embora não seja essa a motivação de mercado do Flamengo. Então, assim, vale. É um tremendo jogador, mas não me parece um negócio que vai ser resolvido de um dia para o outro, não. Em quase todos os jogos, ou se não em todos os jogos, ele leva esse favoritismo pela força que tem, pelo elenco que tem. Quando bem escalado, fica praticamente imbatível. Foi o que não aconteceu no primeiro tempo, no meu ponto de vista. O Palmeiras tomou conta. No segundo tempo, o Flamengo igualou, ficou melhor. E o empate, a meu ver, caiu de uma maneira mais ou menos justa pelos que eles fizeram. Teve um lance muito polêmico, o lance do pênalti que o Palmeiras, que o Rios cometeu. Estava 1-0 ainda para o Palmeiras, acho, né? Quando teve esse pênalti. Isso poderia, evidentemente... Estava 1-1. Estava 1-1, isso poderia mudar a história do jogo. Entendo como mais um erro de arbitragem. E um jogo equilibrado. Meu ponto de vista foi isso por conta das atuações do primeiro e do segundo tempo dos times. Inclusive já temos a imagem do lance aí, Mauro César Pereira, envolvendo aí o Everton Ribeiro e o Ronald Rios, hein? Esse foi o lance que gerou muita discussão, né? Eu acho que o jogo se divide em dois temas. Bola rolando, o placar foi justo, um tempo de cada time, como disse o Oscar. E a arbitragem, né? Um erro de fato aí da arbitragem que não marcou esse pênalti. E houve um pênalti 13 dias antes, muito parecido para o Palmeiras, né? De Plácido, do Botafogo, no Flaco Lopes. E o Rafael Veiga perdeu, poderia até o jogador do Flamengo perder o pênalti, sei lá. Mas não marcou. Eu acho que a grande questão dessa não marcação é que ela automaticamente se conecta a todas as reclamações da semana. Pressão em cima de arbitragem e tudo mais. Que quando você vê dirigente reclamando de arbitragem, nunca é para o jogo que passou, é para o próximo, é óbvio. Isso é muito antigo no futebol, gente, sempre existiu. O cara reclama do árbitro anterior pensando no próximo, para que o próximo fique minimamente intimidado. Não sei se foi isso, se ficou intimidado ou não, mas tanto o Rodrigo Toski, né? Do VAR, como o Abate Abel lá, que é o árbitro do jogo, não marcaram. E acabou o jogo terminando no placar de 1-1. Foi um jogo razoável, na minha opinião, não foi nada excepcional. E muita discussão também com relação à escalação do Flamengo. Eu tenho muitas dúvidas se o Arrascaeta e o Everton Ribeiro teriam o mesmo desempenho se começassem jogando. Porque no primeiro tempo o Palmeiras era um time muito agressivo, um time muito ofensivo, marcando muito forte, tendo mais a bola. E no segundo, o Palmeiras, como sempre faz, ou quase sempre, que tem a vantagem do placar, ele recua para jogar na velocidade, no contragolpe, não conseguiu encaixar esse tipo de jogo, e aí ele dá mais campo, né, dá mais a bola para o adversário. Ou seja, eu acho que o problema do Jorge Sampaoli foi ele ter escalado dois pontas que não executaram bem as suas funções defensivas. Cebolinha especialmente, também o Luiz Araújo, ou seja, sem bola, marcar os laterais do Palmeiras e tentar ali bloquear a jogada forte do Palmeiras. E eu acho que o erro do Palmeiras é sempre fazer, quase sempre, né, seguir esse roteiro. Eu estou em vantagem, eu estou em casa. Aí tem um desgaste físico também, né? O primeiro tempo foi muito forte, muito intenso, mas recua demais, dá muita bola para o adversário. Aí você vai dar bola para Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, esses caras, alguma coisa vai acontecer. E aí aconteceu o gol de empate, por muito pouco o Flamengo até não vence o jogo. O único time que tem condição de tirar o título do Botafogo chama-se Flamengo. É o único. E eu vou explicar por quê. João Guilherme, você não está respeitando o Fluminense, não está respeitando o Grêmio, não está respeitando o Palmeiras, não é nada disso. Por que o Flamengo? O Flamengo é o único que tem elenco para encarar esse segundo semestre nas três frentes. Flamengo, eu acho que passa na Copa do Brasil, acho que passa na Libertadores da América, e mesmo assim, ele ainda tem um elenco que dá para formar um time para competir no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, que já está a 12 pontos do Botafogo, eu acho que ele vai focar mesmo nas Copas agora, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Fluminense, que está voltando a jogar bem e vai ser adversário do Flamengo no domingo, é um time que também tem um elenco mais enxuto e, dependendo da distância, né, que é também de 12 pontos, vai focar na Libertadores da América, que é o que ele tem. O Grêmio, eu não vejo o Grêmio com o elenco, embora o Grêmio esteja disputando só o Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo o Grêmio com um elenco com força para tirar
essa diferença. Então, eu acho que só o Flamengo pode atrapalhar o plano do Botafogo de ser campeão brasileiro. Você falou do Grêmio, né, João? Mas eu acho que o Flamengo, Alan, e principalmente com o Alan, que será apresentado daqui a pouco, com esses jogadores que estão chegando, e com os jogadores que já estavam lá à disposição, o Flamengo tem condições de disputar também o título do Campeonato Brasileiro. Claro que nós vamos falar muito aqui da opção, da escalação do Sampaoli no sábado, que foi muito criticada, mas o Flamengo tem peças, ele tem condições de bater de frente. Se o Botafogo escorregar lá na frente e ele embalar, aí é que está o detalhe. O Botafogo está sendo muito regular. O Flamengo tem que ter uma regularidade no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, se quiser tirar a diferença, ele não pode mais perder jogo. Ele tem que vencer e torcer para o Botafogo ter alguns tropeços. Como já diz o hino, vencer, vambora. Mas eu acho que ainda dá. O Flamengo tem 4 vitórias a menos. Ou seja, o Flamengo vai precisar ganhar muitos jogos para tirar a diferença e o Botafogo perder vários jogos. Para o Flamengo empatar, né? E mesmo assim pode dar uma vantagem para o Botafogo no número de vitórias. É uma situação muito complicada. Agora a gente sabe que é futebol. Isso já aconteceu, não é todo ano, são raras as vezes, mas já aconteceu com o próprio Flamengo. Em 2 oportunidades, 2009, naquela arrancada incrível, que até hoje todo mundo se lembra, e recentemente, em 2020, eu me lembro que num determinado momento o Internacional abriu 7 pontos e o São Paulo abriu 7 pontos. E o Flamengo arrancou na reta final e foi o campeão brasileiro. O detalhe é que o Botafogo está apresentando uma regularidade que chama a atenção, né? E ele se colocou numa posição que ele vai poder administrar essa vantagem. E outro ponto que eu ia citar aqui. No segundo turno, o Botafogo jogará contra Flamengo, Grêmio, Palmeiras, no Engenhão, no estádio Newton Santos. Teremos Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Para tudo, hein? Galera, concordo integralmente com o João, concordo muito com ele. Palmeiras agora vai cagar pro brasileiro, isso aí eu acho que é um fato, tá? O que vai acabar acontecendo. O Abel Ferreira não é exatamente esse cara dos pontos corridos, né? Ele ganhou ano passado, mas ele sempre opta pelas Copas. Agora, 12 pontos atrás, eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa. E o único que pode tentar aí esse título brasileiro também concordo, que é o Flamengo, tá? Mas vai ser bem difícil, realmente, 10 pontos aí pra tirar é uma vantagem. Ó, já tem Fla-Flu no domingo. Não pode perder ponto no domingo, tem que vencer o Fluminense domingo. Se o Flamengo almeja ser campeão brasileiro, ele precisa vencer de qualquer jeito o Fluminense. Aí daqui a pouco aí vai ter América Mineiro, aí vai ter o Atlético Mineiro, tem que ganhar esses jogos todos aí. E ganhar também na quarta-feira, porque precisa pingar esse Pix, esse caraminguá da Copa do Brasil, porque tem Claudinho, tem mais contratação, o Flamengo vai fazer. Eu acho o Braz astuto, tá? Eu concordo com os companheiros da ESPN, acho que ele vai conseguir dobrar os russos e fazer essa contratação do Claudinho. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like é muito importante, tamo juntão, saudações brunegras.